É isso aí, torcida do Vascão. Bora aqui com o Fernando Diniz na coletiva. Depois dessa grande vitória em cima do Fortaleza, 3-0, o Vascão meteu o gol adoidado no Fortaleza, 3-0. O Vasco jogou muito bem, inclusive, soube trocar passes, né? Uma coisa que pecava muito o time do Vasco. Pessoal, já deixando nos créditos aí a coletiva do Fernando Diniz. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, pessoal. Contra o Lanús, eu gostei do time, principalmente no primeiro tempo. Podia ter terminado 0-0 o jogo, a gente podia ter vencido de 1-0. E hoje as coisas fluíram. Aqui, jogar em São Januário, os jogadores também têm um acréscimo de confiança, a torcida que veio apoiou do começo ao fim. Isso foi gerando uma energia, gerando confiança. A gente fez o gol cedo também, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então tem uma série de fatores que agregaram para que a gente performasse do jeito que performou. E na verdade a gente fez 5 gols, hoje para valer 3. Foi um desempenho muito bom. Assim, o time jogou muito bem. Eu estou feliz, né? Que eu estava esperando que ia ganhar. Eu nunca já joguei contra o Fortaleza um monte de vezes. Ganhei, perdi e nunca tinha ganhado de 3-0. Ganhamos aqui. Esse adversário, e é um adversário que tem uma tendência a jogar cada vez melhor. São 4 anos do Voivoda lá. Um time que, conforme o tempo vai passando, eles vão se reforçando, eles vão tentando melhorar. Então, não é um resultado normal ganhar de 3-0. Mas também é uma coisa que, quando a gente desempenha, como a gente desempenhou, é uma possibilidade. Olá, Diniz, aqui. Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Diniz, me chamou a atenção, e até numa questão também, que muitas coisas foram faladas nessa sequência de 9 jogos sem vencer. Coutinho e Verratti não podem jogar juntos, o time cai fisicamente no segundo tempo, né? Nas derrotas, como você mesmo diz, muito a ponta de resultado. Então eu queria que você apontasse o porquê dessa vitória. Você teve 3 treinamentos apenas e 2 jogos, é quase um treinamento e meio para cada partida. E a gente observou um time diferente, inegavelmente, não na forma de jogar, mas no aspecto anímico, talvez no aspecto mental, não sei, o gol no início condiciona, tem vários fatores. Mas eu queria saber especificamente o que você trabalhou mais. Se foi com campo e bola, se foi o lado psicólogo do Fernando Diniz. O que você fez que em tão pouco tempo o Vasco conseguiu desempenhar e vencer o Fortaleza por 3-0? E aproveitando também um gancho, a ausência do Jair no banco de reserva me chamou a atenção. Gostaria que você pudesse explicar isso também. Obrigado. Muito boas 2 perguntas. Eu trabalho sempre assim, eu não separo muito a parte mental da parte do campo, eu vou trabalhando as coisas, todas elas meio que interligadas uma na outra. Eu fiz, acho que de tudo que você falou, eu trabalhei. No aspecto anímico, coletivamente, individualmente, no aspecto tático, no aspecto motivacional, de juntar as pessoas para a gente acreditar que o time é capaz de fazer jogos como fez hoje. E eu falei na minha entrevista coletiva de apresentação que lá contra o Lanús foi um jogo, de todas as minhas estreias da minha carreira de 16 anos, foi a melhor estreia de jogar. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande dos jogadores, que eu quis vir para cá e eu percebo muito que os jogadores também queriam que eu viesse. Então, esse casamento, ele tende a ter uma fluência muito melhor. Então, eu acho que é isso. Acho que a sincronia, eu venho para trabalhar muito, e nós trabalhamos muito do que era capaz. Fala assim, eu trabalho, todo mundo fala que trabalha muito. Isso é um dos pontos principais do meu trabalho. Trabalhar bastante, com a percepção, sempre em comunicação com o jogador, para ver o que eles suportam, para poder organizar o time e ter um time mais forte dentro do campo. Em relação ao Jair, o Jair já fez 6 partidas, né? E ele é um jogador que eu gosto. Isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar quando o Jair veio para o Vasco, eu tinha indicado ele para o Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição e a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar. É uma coisa assim completamente aberta com ele. Eu gosto muito de jogador, é um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição, a gente precisa abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, ele é um jogador, eu repito para vocês, ele é um grande jogador, já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que eu estava. É só uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Professor Diniz, Eduardo Canelas, canal A Hora do Vasco. A gente tem no elenco o Dimitri Payet, foi a minha pergunta para o senhor na apresentação também, falando sobre esse jogador.
E agora estamos sem Felipe Coutinho para a partida do próximo sábado, frente ao Fluminense, seu ex-clube. Eu queria saber qual é a situação hoje do Payet dentro do elenco e também para esse jogo. Haja vista que sempre que o Coutinho não joga, se espera que o Payet venha jogar. Ele vem de lesão e outros problemas extracampo. Como está a tua relação com esse jogador? E se você conta com ele para o jogo contra o Fluminense, até porque ele já foi visto treinando com bola essa semana. Gostaria de saber isso. Parabéns pela vitória. Não, obrigado. É uma possibilidade o Payet jogar, ou talvez terça-feira já. A gente não sabe, ele já está começando a jogar com bola. A gente está com cuidado com ele, teve uma lesão no joelho. E pode ser que ele jogue na terça, pode ser que ele jogue só no sábado, e pode ser que ele não jogue no sábado. Está num processo gradual de retorno. E aí a gente vai ter até, principalmente falando de sábado, a gente tem até sábado para ver qual que é a real condição do Payet, de suportar o jogo ou não. Bom, do ramo da Sintonia Esportiva. Em 2021 você era um outro técnico totalmente diferente. Hoje, 25, depois de seleção brasileira, títulos em Fluminense e tudo mais, não preciso aqui parar para citar. Eu quero saber se você se enxerga, talvez, perante para a torcida vascaína, um treinador diferente, porque uma das rusgas que tinha com o Carille era justamente pela falta de conexão do técnico com a torcida vascaína. Eu quero saber se você sente, até por conta da vitória, pela recepção, um sentimento diferente do Diniz de 2021 e, fugindo um pouco de campo e bola, se me permite, não sei se você foi impactado hoje pela notícia do Mano Menezes, que os familiares no Rio Grande do Sul tiveram um acidente e o Mano acabou perdendo uma familiar de 9 e 16 anos. Acabou que não saiu, não foi para o jogo contra o São Paulo, da concentração. Eu queria que você pudesse comentar, talvez, se você não foi impactado com essa notícia, talvez passar uma mensagem de carinho para ele. Obrigado. Eu não estava sabendo o que aconteceu. Ele perdeu Foi um acidente de carro no Rio Grande do Sul. Foram dois parentes do Mano, uma de 9 anos, um de 16 anos e uma de 9 anos. O Mano estava na concentração para o jogo contra. É isso aí, pessoal. É isso aí, torcedor do Vasco. Agora bora aqui para mais um conteúdo. Vasco e Fortaleza. Coutinho e Marinho saem abraçados após serem expulsos em confusão. Meia se incomodou com falta feita pelo atacante Lucas Piton. Em Lucas Piton, Coutinho e Marinho protagonizaram uma cena no mínimo curiosa na partida entre Vasco e Fortaleza na noite deste sábado, pela 9ª rodada do Brasileirão. Os dois foram expulsos aos 22 minutos do segundo tempo e saíram abraçados e conversando do gramado de São Januário. O atacante do Leão do PC entrou no duelo aos 12 minutos da etapa final e se envolveu em duas brigas, uma em falta dura que fez em Tietê e em seu primeiro lance no jogo, e a segunda após trombar com o Lucas Piton após fazer falta dura no lateral esquerdo. Marinho deu uma braçada no defensor do Vasco para tentar recuperar a bola. Coutinho ficou incomodado com a falta do atacante e chegou perto dele para reclamar. Após análise do VAR, os dois foram expulsos. Na saída do gramado, os dois chegaram a se abraçar e foram conversando sobre o lance até o túnel que leva aos vestiários de São Januário. Coutinho vai desfalcar o Vasco contra o Fluminense e Marinho não jogará diante do Cruzeiro. É isso aí, torcida do Vasco. Coutinho aí vai desfalcar contra o Fluminense, clássico aí carioca entre Flamengo e Flusão. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Desde já agradeço, valeu!